Meu nome é Sophie Collins, tenho 33 anos e trabalho como analista sênior de conformidade financeira em São Francisco. Meu trabalho consiste em encontrar pequenas irregularidades que outras pessoas esperam que ninguém perceba. Passei anos analisando números, documentos e detalhes escondidos, mas nunca imaginei que a maior inconsistência da minha vida viria justamente do meu próprio pai. Em uma segunda-feira à noite, ele apareceu no meu apartamento sem avisar. Colocou uma folha impressa sobre a bancada da cozinha e apontou para o valor total com o dedo. $20.000. Seu irmão precisa pagar a faculdade, o dormitório, um notebook e o plano de alimentação. Você é a irmã mais velha. É sua obrigação ajudar, disse ele. Olhei para o documento, depois para o rosto dele. Não havia nenhum pedido naquela voz. Era uma ordem disfarçada de responsabilidade familiar. Eu já tinha ajudado meus pais com seguros, consertos da casa e inúmeras situações de emergência que deveriam ser temporárias, mas acabaram virando uma rotina. Dessa vez, empurrei o papel de volta. Procurem outra pessoa. O rosto dele mudou imediatamente. Ele disse que decisões egoístas sempre tinham consequências e saiu sem sequer se despedir. 3 dias depois, passei na casa dos meus pais apenas para devolver uma caixa de enfeites de Natal. Quando estava chegando perto da sala, ouvi a voz do meu pai vindo da porta entreaberta da sala de jantar. Fique tranquilo. Vamos pressioná-la no jantar de Natal. Minha mãe riu. Ela não vai conseguir dizer não na frente de toda a família. Então ouvi meu irmão Tyler dizer algo que fez aquele valor de $20.000 parecer muito mais do que uma simples despesa. Naquele momento, percebi que aquilo nunca tinha sido apenas sobre pagar uma faculdade. Era um plano. Afastei-me antes que eles percebessem minha presença. Eles acreditavam que o Natal me tornaria mais fácil de manipular. O que eles não sabiam era que eu havia passado toda a minha carreira seguindo rastros financeiros, identificando contradições e registrando fatos. Eu não precisava reagir no impulso. Eu só precisava esperar. No dia 25 de dezembro, eles colocaram aquela conta diante de toda a família. O problema era que eles não faziam ideia de que o plano deles já estava desmoronando antes mesmo da sobremesa. Antes de contar como aquela armadilha de Natal acabou dando errado, quero saber, que horas são aí onde você está assistindo? De qual lugar você acompanha essa história? E como está o clima hoje? Será que combina com o seu humor? É curioso imaginar até onde essa história pode chegar. Meu pai se chamava David. Minha mãe, Nina. E meu irmão mais novo, Tyler. Na nossa família, David era quem fazia os anúncios e tomava as decisões. Nina transformava tudo em culpa e Tyler apenas esperava pelo resultado. Durante anos, tentei acreditar que aquilo era apenas uma maneira antiga de pensar sobre família. Mas, parada naquele corredor ouvindo o plano deles, finalmente aceitei a verdade. Aquilo era um sistema. Eles tinham me colocado no papel da filha responsável porque pessoas responsáveis eram mais fáceis de cobrar. Eu era vista como alguém que sempre resolveria os problemas, sempre pagaria as contas e sempre ficaria em silêncio. Naquela noite, eu não entrei naquela sala para confrontá-los. Minha raiva queria que eu abrisse a porta e revelasse tudo o que tinha ouvido, mas meu lado profissional falou mais alto. Pessoas que esperam uma reação emocional quase nunca estão preparadas para uma análise detalhada. Voltei para casa, coloquei a conta de $20.000 sobre a mesa do meu escritório e comecei a examiná-la como se fosse um documento de um cliente. O logotipo da universidade estava levemente borrado. A linha referente à matrícula usava uma fonte diferente da parte do alojamento. E havia um plano de alimentação premium listado no documento que nem sequer existia no site oficial da universidade. Algo naquela conta não fazia sentido. E eu estava prestes a descobrir exatamente o que. E o valor do notebook aparecia como cerca de $3.000, mas não havia nenhuma informação sobre a loja, o modelo ou sequer impostos incluídos. Na parte inferior do documento, uma frase dizia que o pagamento deveria ser feito antes do Natal. O problema era que o calendário acadêmico mostrava que o próximo prazo oficial de pagamento só venceria em janeiro. Nenhum desses detalhes, isoladamente, era uma prova de fraude. Mas quando juntei todas as peças, a imagem ficou clara. Aquele documento parecia ter sido montado para criar pressão e uma sensação de urgência. Na manhã seguinte, liguei para Jake Ramirez, meu primo e um dos amigos mais próximos do Tyler.
Alguns meses antes, Jake tinha ajudado meu irmão a se mudar para o alojamento da faculdade e comentou comigo que Tyler havia conseguido uma bolsa por mérito acadêmico. Fiz uma pergunta simples e direta. Jake, o Tyler alguma vez mostrou para você a conta real da universidade dele? Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio. Por quê? Meu pai me entregou uma cobrança de $20.000 e disse que eu era obrigada a pagar. Jake soltou um suspiro lento. Sophie, o Tyler me disse que o valor que faltava era por volta de 6.000. Aquele número fazia sentido. Era praticamente o valor estimado das mensalidades depois da bolsa. Perguntei se ele tinha alguma prova. Jake hesitou, não porque queria esconder alguma coisa, mas porque estava cansado de ser envolvido nos problemas financeiros do Tyler. Depois de alguns segundos, ele finalmente enviou uma captura de tela que Tyler tinha mandado enquanto reclamava sobre dinheiro. A tela do portal do aluno mostrava um saldo pendente de $6.240. Também aparecia uma bolsa de mérito e um pagamento identificado como Lawson Family Education Trust. Meu coração parou por um instante quando vi aquele nome. O fundo familiar. Minha avó tinha criado aquela conta anos atrás para ajudar os netos com os estudos. Quando eu estava na faculdade, meu pai me disse que o valor disponível era pequeno demais para me ajudar e que o mais responsável seria guardar aquele dinheiro para uma emergência futura. Eu trabalhei à noite, peguei empréstimos e me formei acreditando que estava fazendo o certo pela minha família. Mas se o fundo agora estava pagando as despesas do Tyler, por que alguém estava tentando me cobrar $20.000? Liguei para minha tia Margarete, irmã mais velha do meu pai e uma das poucas pessoas da família que já havia enfrentado David sem voltar atrás depois. Ela era uma das responsáveis pelo controle do fundo, embora meu pai cuidasse dos relatórios e movimentações do dia a dia. Tia Margarete, você sabe quanto o fundo pagou pela faculdade do Tyler neste semestre? O silêncio dela foi diferente do silêncio de Jake. Era o silêncio de alguém que acabava de perceber que havia algo errado. Deveria ter coberto $12.000, ela respondeu. Seu pai me disse que a transferência tinha sido concluída em agosto. Jake me mostrou uma captura de tela com uma transferência, mas o Tyler ainda tem 6.000 em aberto. Meu pai está exigindo 20.000 de mim. Nada disso faz sentido. Você pode me enviar o extrato mais recente do fundo? Perguntei. Vou solicitar ao banco, ela respondeu. Mas, Sophie, não acuse ninguém até sabermos exatamente para onde esse dinheiro foi parar. Eu concordei. Depois da ligação, voltei a analisar aquela cobrança. Foi então que percebi um detalhe quase invisível: havia uma caixa cinza bem fraca atrás do valor total. Parecia que alguém tinha colocado aquele número por cima de outro. Aumentei a imagem digitalizada e consegui ver uma pequena parte do número original escondido por baixo. A curva de um 6 ainda estava aparecendo atrás do 2. Naquela noite, Tyler me ligou. O tom de voz dele parecia alegre demais, quase ensaiado. E naquele momento eu percebi que ele sabia muito mais sobre aquela história do que estava deixando transparecer. Meu pai disse: Você está preocupada com o pagamento da faculdade. Eu entendo. $20.000 parecem muito, mas isso tiraria um peso das costas de todo mundo. Só envie a fatura oficial do portal do aluno. Respondi que não conseguia acessar o sistema naquele momento. Mas você enviou uma captura de tela para o Jake ontem. O tom amigável dele desapareceu imediatamente. Por que você está falando com o Jake sobre mim? Porque os números não estão batendo. Ele ficou irritado e disse que eu estava tratando meu próprio irmão como se ele fosse um criminoso. Expliquei que eu não estava acusando ninguém, apenas analisando um documento. Então fiz uma única pergunta. De onde vieram os $13.760 extras? Ele não respondeu. Em vez disso, disse apenas: O Natal deveria ser sobre família. E desligou. Naquele momento, eu entendi duas coisas. Tyler sabia que aquela cobrança não era verdadeira, e meus pais esperavam que a reunião de Natal fizesse o que aquele documento falso não conseguiu, me pressionar até eu ceder. Eles acreditavam que ter várias pessoas olhando para mim me tornaria obediente. Eu decidi que aquelas mesmas pessoas seriam as testemunhas que impediriam a verdade de ser escondida. 2 dias depois, minha tia Margarete me ligou enquanto eu saía do trabalho.
Ela tinha conseguido um resumo das movimentações do fundo, não o extrato completo, mas o suficiente para revelar algo muito pior do que uma simples cobrança exagerada. Como ela havia previsto, o fundo educacional transferiu $12.000 para Tyler em agosto. Mas 6 semanas depois, David autorizou 2 retiradas classificadas como reembolso educacional. Uma delas era de $8.500. A outra, de $7.200. Nenhum desses pagamentos foi enviado para a universidade. Seu pai disse que estava sendo reembolsado por despesas que ele já tinha pago, Margaret explicou. Eu confiei nele porque ele era o responsável pelas movimentações do fundo. Ele apresentou algum comprovante? Não. Eu não pedi. A voz dela carregava culpa, mas eu sabia que aquilo não era apenas responsabilidade dela. Meu pai tinha construído sua autoridade em torno da ideia de que questioná-lo era uma falta de respeito. Até Margaret, a pessoa mais forte da família, tinha aprendido a evitar conflitos para manter a paz. O problema era que aquela paz estava começando a custar caro demais. Pedi que ela não comentasse nada com ninguém ainda. Antes de expor tudo publicamente, eu queria dar ao meu pai uma última chance de corrigir a situação em particular. Não porque ele merecia ser protegido, mas porque eu precisava descobrir se ele escolheria ser honesto quando não houvesse uma plateia obrigando-o a isso. Naquele sábado à tarde, fui até a casa dos meus pais. David estava na garagem, passando um pano no capô de um SUV novo que havia comprado recentemente. Para todos, ele dizia que o carro era necessário porque o antigo estava ficando pouco confiável. A placa provisória ainda estava presa no para-brisa. Precisamos conversar sobre a conta do Tyler, eu disse. Ele continuou limpando o carro como se eu não tivesse falado nada. Achei que isso já estava resolvido. Você ordenou que eu pagasse. Isso não é uma solução. Ele jogou o pano sobre a bancada. Você sempre transforma assuntos de família em negociações. E você sempre transforma suas escolhas em responsabilidades minhas. O rosto dele ficou tenso. Coloquei uma cópia do verdadeiro saldo da conta do Tyler sobre o capô do carro. Ele deve $6.240. O fundo já pagou 12.000. Então de onde veio essa cobrança de 20.000? Por uma fração de segundo, os olhos dele se desviaram para o SUV. Aquele pequeno movimento respondeu mais do que qualquer explicação. Ele começou a dizer que os custos da faculdade mudavam o tempo todo. Disse que Tyler precisava de uma reserva financeira. Disse que uma boa irmã deveria se preocupar em aliviar o estresse do irmão, não ficar fazendo perguntas. Quando percebeu que nenhum desses argumentos funcionava, ele usou a arma mais antiga da nossa família. Depois de tudo que sua mãe e eu sacrificamos por você, é assim que você retribui? Aquela frase me levou de volta 17 anos no passado. Eu tinha 16 anos e estava naquela mesma garagem segurando um envelope de uma competição acadêmica estadual. Eu havia ganhado $1.500. Meu pai me parabenizou, mas logo depois explicou que Tyler precisava de equipamentos novos para um programa esportivo de verão. Ele chamou aquilo de um empréstimo temporário da família. Eu entreguei o cheque. Ninguém nunca falou sobre devolver aquele dinheiro. Um ano depois, quando precisei pagar taxas de inscrição para a faculdade, comecei a trabalhar mais horas em um mercado enquanto meus pais diziam aos parentes que eu era independente por natureza. Na época, aquela lembrança me fazia sentir orgulho. Eu acreditava que estava mostrando força e responsabilidade. Mas agora, olhando para trás, parecia apenas a primeira anotação de uma conta que eu nunca tive coragem de fechar. Vocês não me criaram para que eu me tornasse uma conta bancária de emergência, eu disse. David se aproximou. Tenha cuidado, Sophie. O sucesso subiu à sua cabeça. Não. O sucesso apenas me deu capacidade de reconhecer uma cobrança falsa. A expressão dele mudou. Ele esperava resistência, talvez uma discussão emocional. O que ele não esperava era que eu tivesse provas. Baixei o tom de voz e ofereci a ele a última oportunidade de resolver aquilo em particular. Me diga a verdade agora. Cancele essa armadilha de Natal. Explique para onde foi o dinheiro do fundo e eu deixo a família resolver isso em silêncio. Ele ficou me encarando por alguns segundos. Então abriu um sorriso frio. Não existe nenhuma armadilha. Você está imaginando inimigos porque não consegue aceitar quando alguém pede sua ajuda.
Naquele momento, a porta da garagem se abriu atrás de mim. Tyler entrou carregando sacolas de uma loja de eletrônicos. Ele parou assim que viu o extrato real da conta sobre o capô do carro. "O que é isso?" perguntou. "Você me diz", respondi. "Por que seu pai precisa de $20.000 se o seu saldo é de 6.000? Tyler olhou imediatamente para David antes de responder. Aquele pequeno gesto disse tudo. Eles estavam alinhados. "O restante é para o próximo semestre", ele explicou. "O documento diz que é para a mensalidade atual, dormitório, notebook e plano de alimentação." "Então seu pai descreveu errado", Tyler respondeu. David aproveitou a oportunidade na mesma hora. "Exatamente. Era apenas uma estimativa. Você está criando um problema por causa de palavras." Apontei para as sacolas que Tyler segurava. "O notebook de $3.000 está aí dentro?" Tyler puxou as sacolas para trás da perna. "Isso não é da sua conta. Passou a ser minha conta quando vocês colocaram esse valor na cobrança que queriam que eu pagasse." Minha mãe apareceu na porta da garagem e perguntou por que eu estava estragando o fim de semana. Ela não perguntou se a cobrança era verdadeira. Ela perguntou por que eu não conseguia simplesmente deixar aquilo para lá. E essa diferença acabou com a última dúvida que eu ainda tinha sobre o papel dela naquela situação. Peguei os documentos e olhei para os dois. "Vocês têm até amanhã de Natal para contar a verdade para a família." David riu. "E se a gente não contar?" "Então eu conto." Ele disse que ninguém acreditaria que eu tinha sido prejudicada depois de tudo que eles fizeram por mim. Passei por ele sem discutir. Quando cheguei ao final da entrada da casa, Tyler chamou meu nome. "Não faça isso. Você vai me envergonhar na frente da família." Virei para ele. "Você não tem medo de ser envergonhado, Tyler. Você tem medo de ser descrito exatamente como é." Pela primeira vez, nenhum dos dois teve uma resposta. Na semana antes do Natal, o grupo da família no celular virou uma verdadeira campanha. Minha mãe começou a publicar fotos antigas e escreveu mensagens sobre como era grata por seus filhos sempre apoiarem uns aos outros. Meu pai compartilhou um artigo sobre adultos bem-sucedidos ajudando parentes com despesas universitárias. Tyler escreveu que estava com medo de que problemas financeiros destruíssem o futuro dele. Nenhum deles mencionou meu nome diretamente. Mas cada frase era claramente direcionada para mim. Eles estavam tentando construir uma narrativa antes mesmo da reunião familiar começar. Os parentes começaram a responder com corações, orações e mensagens de apoio. Então meu tio Paul escreveu: "Tyler tem sorte de ter uma irmã mais velha que pode ajudar." Minha mãe reagiu com o coração antes mesmo que eu tivesse tempo de ler aquela mensagem uma segunda vez. Aquela era a estratégia deles em sua forma mais simples. Primeiro, anunciavam minha generosidade como se eu já tivesse concordado. Depois, transformavam qualquer recusa em uma suposta traição à família. Eu não tentei me justificar no grupo. Em vez disso, salvei todas as capturas de tela e enviei apenas uma mensagem: "Estou ansiosa para conversarmos sobre toda a situação financeira juntos no Natal." Depois disso, o grupo ficou em silêncio por 3 horas. 2 dias depois, minha tia Margarete conseguiu os registros completos do fundo familiar. Nós analisamos tudo no meu apartamento junto com Raquel Morgan, uma amiga do trabalho que tinha experiência em investigações internas. Raquel não era o tipo de pessoa que simplesmente dizia que eu estava certa porque eu estava magoada. Ela questionava cada detalhe, separava sentimentos dos fatos e sempre perguntava o que exatamente cada prova conseguia demonstrar. Os documentos revelaram uma história muito diferente. No início daquele ano, o fundo educacional tinha $39.600 disponíveis. $12.000 foram enviados corretamente para a Universidade do Tyler. Mas depois disso, 2 retiradas, que juntas somavam $15.700, foram transferidas para uma conta conjunta dos meus pais. A partir dessa conta, $9.400 foram usados em uma concessionária de carros. Outros $4.800 foram destinados a uma reforma na cozinha da casa deles. O restante acabou sendo enviado para Tyler. Ele usou parte desse dinheiro para pagar a entrada de um apartamento fora do campus, mesmo sem precisar dele, já que o contrato do dormitório cobria todo o ano letivo.
Também comprou um computador de alto desempenho, não para as matérias da faculdade, mas para montar um equipamento de jogos e criação de conteúdo que ele fazia questão de mostrar nas redes sociais. O dinheiro desaparecido do fundo explicava a cobrança falsa. David queria que eu repusesse o valor que ele havia retirado antes que Margaret finalizasse a prestação anual de contas. Se eu pagasse os $20.000, ele conseguiria cobrir o saldo real do Tyler, devolver grande parte do dinheiro ao fundo e manter a aparência de que nada errado havia acontecido. O carro novo dos meus pais continuaria intacto. A reforma da cozinha permaneceria paga. Tyler ficaria com o apartamento e os equipamentos. E eu seria apresentada como a irmã generosa que salvou a família. Raquel organizou todos os documentos em ordem de data e colocou tudo sobre a mesa. Você precisa decidir qual é o seu objetivo, ela disse. Você quer um pedido de desculpas, o dinheiro de volta, distância deles ou tornar tudo público? Pelos 4, respondi. Depois parei e corrigi. Não. Eu quero a verdade registrada. As consequências vêm depois. Essa diferença era importante. Uma atitude movida apenas pela raiva poderia ser interpretada como vingança. Mas uma resposta baseada em fatos e provas era muito mais difícil de ignorar. Margaret queria confrontar David imediatamente, mas eu lembrei ela do plano dele. Ele tinha escolhido o Natal justamente porque acreditava que a presença da família daria vantagem a ele. Se falássemos antes, ele teria tempo para mudar a história, dizer que tudo não passava de um mal-entendido e convencer todos de que eu estava atacando meu próprio pai por causa de um simples erro financeiro. Decidimos deixar que ele apresentasse a cobrança primeiro. Eu preparei 3 pastas. A primeira continha o saldo verdadeiro da conta do Tyler, as informações da bolsa de estudos e a cobrança alterada. A segunda reunia os extratos do fundo, as transferências bancárias e os comprovantes relacionados ao carro novo, à reforma da cozinha e ao apartamento. A terceira continha uma carta encerrando todos os pagamentos voluntários que eu fazia em nome dos meus pais. Dessa vez, eu não iria apenas responder ao que eles fizeram. Eu iria mostrar a história completa. Por quase 4 anos, eu paguei os seguros complementares dos meus pais e parcelas de impostos da propriedade sempre que David dizia que o dinheiro estava apertado. A média era de $1.150 por mês. Eu nunca chamava aquilo de sustento ou ajuda financeira, porque meus pais preferiam usar a palavra ajuda, como se aqueles pagamentos fossem algo ocasional, e não uma obrigação que chegava todos os meses na mesma data. Cancelei as próximas transferências e guardei os comprovantes. Também preparei um documento deixando meus limites claros. Eu não pagaria a faculdade do Tyler, não cobriria o dinheiro retirado do fundo, não assinaria empréstimos e não aceitaria mais pedidos financeiros enviados por meio de parentes. Qualquer contato futuro com meus pais dependeria de 2 coisas, a devolução do dinheiro e um reconhecimento sincero do que eles tinham feito. Na véspera de Natal, Tyler ligou novamente. Você realmente vai fazer o papai implorar? Ele perguntou. Eu só pedi a verdade. Ele está sob pressão. E eu também. Você pode pagar $20.000. Ter dinheiro não significa que essa responsabilidade seja minha. A voz dele ficou mais dura. Você se importa mais em estar certa do que com a nossa família. Olhei para as 3 pastas em cima da mesa. Não, Tyler. Eu me importo o suficiente com essa família para parar de financiar as mentiras dela. Ele disse que eu me arrependeria de chegar ao jantar de Natal com aquela atitude. Depois que desligamos, minha mãe enviou uma mensagem dizendo que meu pai faria um anúncio especial para a família antes da sobremesa. No final, ela acrescentou: Por favor, não faça uma cena. Respondi: Eu não vou criar uma cena. Vou apenas levar os documentos da cena que vocês já tinham planejado. A manhã de Natal chegou sem confissão, sem cancelamento do jantar e sem pedido de desculpas. Às 4 da tarde, coloquei as pastas na minha bolsa e dirigi até a casa onde passei grande parte da minha vida tentando conquistar um lugar que eu já deveria ter tido. Mas dessa vez eu não estava indo até lá para ser aceita. Eu estava indo para encerrar uma conta. Quando cheguei, 11 parentes já estavam reunidos na sala. Casacos estavam espalhados sobre a cama de hóspedes, uma música tocava perto da árvore de Natal e a mesa de jantar estava preparada como se uma decoração perfeita fosse capaz de garantir harmonia.
David abriu a porta e me recebeu com um abraço que durou exatamente o suficiente para parecer carinhoso para quem observava de longe. Lá está ela, anunciou ele para todos. Nossa filha de sucesso. Mas a palavra sucesso não soou como um elogio. Soou como uma avaliação. Como se ele estivesse calculando quanto dinheiro eu ainda poderia oferecer. Nina beijou minha bochecha e sussurrou. Lembre-se de que hoje é sobre a família. Tyler evitou olhar para mim. Ele usava um relógio novo e falava alto sobre seus planos para o próximo semestre, como se quisesse mostrar a todos que estava vivendo uma fase de sucesso. Minha tia Margaret estava sentada perto da janela, tranquila e impossível de ler. Raquel não estava presente. Nós tínhamos decidido que as provas não precisavam de alguém de fora defendendo a situação. Os documentos falariam por si mesmos, e Margaret poderia confirmar todas as informações do fundo. O jantar começou de forma normal. David cortou o assado. Nina pediu que cada pessoa dissesse algo pelo qual era grata. Tyler falou sobre como a faculdade era o maior desafio que já tinha enfrentado. Quando chegou a minha vez, respondi. Sou grata por registros claros e por segundas chances. Margaret abaixou o copo para esconder um pequeno sorriso. Depois do prato principal, David bateu levemente a colher no copo para chamar a atenção de todos. Quero falar sobre algo importante, disse ele. Tyler tem se esforçado muito, mas a educação é cara. Como pais, Nina e eu fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Agora chegou o momento da próxima geração assumir suas responsabilidades com a família. Ele colocou a mão embaixo da cadeira e retirou a cobrança alterada, colocando-a sobre a mesa na minha frente. A Sophie teve a sorte de construir uma carreira sólida, continuou ele. Estamos pedindo que ela pague $20.000 pela faculdade do irmão, pelo dormitório, pelo notebook e pelo plano de alimentação. Ninguém falou nada imediatamente. O silêncio era exatamente o que ele queria. Todos os olhares se voltaram para mim, e aquela cobrança deixou de parecer um pedido. Virou uma apresentação cuidadosamente preparada, onde eu deveria interpretar o papel da irmã generosa que aceitava sem questionar. Meu tio Paul balançou a cabeça. É bastante dinheiro, mas família ajuda família. Minha mãe se inclinou na minha direção. Você não precisa decidir agora, querida. Apenas diga para todos que vai cuidar disso e depois resolvemos os detalhes. E ali estava a armadilha. O momento que eles tinham planejado. Coloquei o guardanapo ao lado do prato. Antes de responder, gostaria que o Tyler confirmasse o valor. Ele se mexeu desconfortável na cadeira. É aproximadamente 20 mil. Aproximadamente. Os custos da faculdade mudam. Qual é o valor exato do saldo da sua conta de estudante? David interrompeu imediatamente. Isso não é um interrogatório. É apenas um pedido de $20.000. Números exatos são algo razoável. Tyler olhou ao redor da mesa, procurando apoio. Por enquanto, é cerca de 6 mil. Mas existem custos futuros. Tirei a primeira pasta da minha bolsa e coloquei uma cópia do extrato dele no centro da mesa. O saldo é de $6.240. Todos ficaram em silêncio. A sua bolsa de mérito já foi aplicada. O dormitório e o plano de alimentação já estão incluídos. E você também recebeu $12.000 do Lawson Family Education Trust. Meu tio Paul pegou o documento para analisar melhor. A mão da minha mãe parou no meio do caminho enquanto segurava o copo. Por um instante, David pareceu perder o controle da situação. Mas ele se recuperou rapidamente. Os 20 mil incluem o próximo semestre e possíveis emergências. Coloquei a cobrança alterada ao lado do documento verdadeiro. Então por que este papel descreve o valor como sendo para a mensalidade atual, dormitório, notebook e plano de alimentação? Por que um saldo de $6.000 virou uma cobrança de 20 mil? E por que está dizendo que o pagamento deveria ser feito antes do Natal, se o prazo oficial da universidade é em janeiro? O rosto de Tyler ficou vermelho. Eu não fiz esse documento. Todos os olhares se voltaram para David. Ele soltou uma risada curta. Eu criei apenas uma estimativa familiar. Isso não é crime. Eu nunca disse que era crime, respondi. Eu disse que era falso. Minha mãe tentou intervir.
Sophie, talvez seu pai tenha feito esse documento de uma maneira ruim, mas a intenção dele era proteger o Tyler. Você realmente precisa humilhá-lo por causa de uma planilha? Eu olhei para ela. Eu dei a ele uma oportunidade de explicar isso em particular. Ele escolheu trazer essa situação para esta mesa. Foi então que Margaret falou pela primeira vez. David, onde está o restante do dinheiro do fundo educacional? O ambiente mudou imediatamente. Até aquele momento, alguns parentes enxergavam aquilo apenas como uma discussão entre irmãos. Mas a pergunta de Margaret revelou que havia algo muito maior acontecendo, e David percebeu isso. O fundo está bem, ele respondeu. Então responda à pergunta dela, eu disse. Ele começou o ano com $39.600. 12 mil foram destinados à Universidade do Tyler. O que aconteceu com as outras retiradas? O olhar de David ficou mais duro. Você não tinha autorização para acessar esses registros. Margaret colocou o garfo sobre o prato. Eu tinha. Sou uma das responsáveis pelo fundo e fui eu quem solicitei os documentos. Minha mãe olhou para ela como se Margaret tivesse quebrado uma confiança familiar. Você fez isso pelas nossas costas. Não, Margaret respondeu com calma. Eu analisei uma conta pela qual sou legalmente responsável. Peguei a segunda pasta. A primeira página mostrava a retirada de $8.500. A seguinte mostrava outra retirada de $7.200. Depois vinham os registros das transferências para a conta conjunta dos meus pais. Passei cópias dos documentos para os dois lados da mesa. As folhas começaram a circular entre os familiares. E, a cada página lida, o controle que David sempre teve sobre a narrativa começava a desaparecer. O dinheiro não foi para a faculdade, expliquei. $9.400 foram para a concessionária onde meu pai comprou o SUV. Outros $4.800 foram para o empreiteiro da reforma da cozinha. O restante foi enviado para Tyler, que usou parte para a entrada de um apartamento que não precisava e para equipamentos pessoais. Tyler afastou a cadeira da mesa. Meu pai disse que ele iria repor esse dinheiro. Com o meu dinheiro, respondi. Não, David cortou rapidamente. Com o dinheiro da família. Nesta família, tudo é compartilhado. Olhei diretamente para ele. Então por que o carro novo e a reforma da cozinha foram compartilhados com vocês, enquanto a dívida foi colocada nas minhas costas? Ele apontou para mim. Porque você pode pagar. Você fica aí com seu salário, seu apartamento e age como se tivesse construído tudo sozinha. Senti a raiva subir, mas mantive a voz firme. Eu construí tudo enquanto você dizia que o fundo educacional não podia me ajudar. Margaret virou o rosto para David imediatamente. Você disse a Sophie que não havia dinheiro para ela? David ficou em silêncio. Continuei falando, dessa vez mais baixo. Eu trabalhei à noite. Peguei empréstimos. Eu entreguei o dinheiro da bolsa que ganhei quando era adolescente porque você disse que o Tyler precisava mais. Durante anos, paguei seus seguros e impostos da propriedade porque você dizia que estava passando por dificuldades. Enquanto isso, você tratava a minha estabilidade como se fosse um recurso que podia usar quando quisesse, sem nem precisar pedir permissão. Os olhos da minha mãe ficaram cheios de lágrimas, mas ela ainda tentou se defender. Nós estávamos tentando manter todo mundo de pé. Não, respondi. Vocês estavam tentando manter o estilo de vida de vocês. Meu tio Paul continuou olhando para o comprovante da concessionária. David, você usou o dinheiro do fundo para comprar o SUV? David cruzou os braços. Eu peguei emprestado. Eu pretendia devolver. Quando? Perguntou Margaret. Ele olhou rapidamente para a cobrança falsa sobre a mesa. Não precisou responder. Todos entenderam. A armadilha tinha desmoronado. Mas o pior para eles não era o fato de eu ter recusado pagar. O pior era que agora todos conseguiam enxergar o verdadeiro motivo daquela cobrança: esconder o dinheiro que David já tinha retirado. Ele tentou recuperar o controle levantando-se da cadeira. Disse que assuntos financeiros particulares não deveriam ser discutidos no Natal e acusou a mim e Margaret de transformarmos um empréstimo temporário em uma exposição pública. Mas a autoridade na voz dele já não combinava com o clima da sala.
Os parentes não estavam mais olhando para mim como a filha ingrata. Eles estavam olhando para ele como o homem que apresentou uma cobrança falsa para esconder dinheiro que já havia usado. Minha mãe tentou encontrar uma saída emocional. Sophie, mesmo que alguns erros tenham acontecido, expor tudo isso na frente de todos foi cruel. Olhei diretamente para ela. 3 dias depois que eu recusei pagar, eu ouvi você rir quando o papai disse que vocês iriam me pressionar no Natal porque eu não teria coragem de dizer não na frente de todo mundo. Ela ficou em silêncio. Vocês escolheram a plateia. Só esperavam que ela estivesse do lado de vocês. O rosto dela perdeu a cor. Tyler continuava olhando para o prato. Margaret então virou-se para ele. Você sabia que o valor de $20.000 era falso? No começo, Tyler tentou dizer que não entendia como o fundo funcionava. Mas depois admitiu que David havia pedido para ele incluir todos os possíveis gastos e arredondar o valor. Quando Margaret perguntou sobre o depósito do apartamento, a história dele começou a desmoronar ainda mais. Ele confessou que queria morar fora do campus com alguns amigos e acreditava que Sophie acabaria pagando. Porque ela sempre paga. Aquelas 3 palavras doeram mais do que qualquer acusação. Mas também me libertaram. Minha generosidade nunca criou gratidão. Ela criou uma expectativa de que eu sempre estaria disponível para resolver tudo. Peguei a 3ª pasta. A partir desta semana, estou encerrando os pagamentos de seguro e impostos da propriedade que faço por vocês dois. Não vou pagar o saldo do Tyler, repor dinheiro retirado do fundo, assinar empréstimos ou financiar qualquer emergência futura criada por falta de honestidade. Fiz uma pausa e continuei. Qualquer assunto financeiro daqui para frente deverá ser tratado por escrito. A raiva de David finalmente apareceu. Você não pode punir sua mãe porque está brava comigo. Eu não estou punindo ninguém. Estou apenas parando pagamentos que sempre foram voluntários. Minha mãe respirou fundo. Nós vamos ficar sem cobertura. Olhei para ela. Vocês têm renda, um SUV novo e uma cozinha reformada. Agora vocês terão que escolher o que conseguem pagar, assim como eu precisei fazer durante anos. Então Margaret fez seu anúncio. A partir daquele momento, David estava suspenso da administração do fundo educacional. Ela enviaria todos os registros ao advogado da família, exigiria uma prestação de contas completa e cobraria a devolução de cada retirada que não tivesse relação com a educação. Até que tudo fosse esclarecido, ela permitiria apenas pagamentos diretos para instituições de ensino autorizadas. Nenhum dinheiro passaria novamente pelas mãos de David ou Tyler. Tyler perguntou se o fundo ainda cobriria o saldo restante da faculdade. Margaret respondeu com calma. O fundo já ajudou você. O dinheiro usado no apartamento e nos equipamentos será considerado parte do benefício que você recebeu. O restante será sua responsabilidade. O rosto dele mudou imediatamente. Pela primeira vez, Tyler percebeu que aquela conta não poderia mais ser enviada para outra pessoa pagar. Sem o dinheiro extra, Tyler não conseguiria manter o apartamento fora do campus, o equipamento caro que queria e o estilo de vida despreocupado que havia prometido aos amigos. Ele teria que voltar para o dormitório, devolver o que fosse possível e encontrar uma forma de trabalhar para pagar o restante. Mas nenhuma dessas consequências colocaria a educação dele em risco. O que estava ameaçado era apenas a imagem que ele tentou construir usando o dinheiro de outras pessoas. David disse a Margaret que ela não tinha o direito de envergonhá-lo. Meu tio Paul respondeu lembrando que, minutos antes, ele havia tentado me pressionar publicamente para pagar uma dívida que nem sequer era real. Outro parente perguntou se David já tinha usado o dinheiro do fundo educacional daquela forma antes. A pergunta ficou no ar. E, naquele momento, a reputação dele, a coisa que ele havia protegido com mais cuidado do que o próprio dinheiro, começou a desmoronar. Minha mãe começou a chorar. Durante anos, as lágrimas dela encerravam conversas difíceis na nossa família. Todos corriam para confortá-la antes mesmo de perguntar qual tinha sido a participação dela no problema. Dessa vez, ninguém a atacou. Mas ninguém mudou de assunto também. Quando peguei meu casaco para ir embora, David veio atrás de mim até o corredor. Você já provou o seu ponto, ele disse em voz baixa. Agora me dê 30 dias. Pague os 20 mil e eu devolvo depois que vender alguma coisa. Não.
Ele ficou mais nervoso. Se o advogado analisar tudo, Margarete vai acabar com a minha reputação. Você retirou o dinheiro. Você criou a cobrança falsa. Você planejou aquele jantar. Agora você precisa lidar com as consequências das suas próprias escolhas. Ele abaixou ainda mais a voz. Eu sou seu pai. Olhei para ele. E isso deveria ter feito eu me sentir mais segura com você, não mais fácil de usar. Nesse momento, Tyler apareceu atrás dele. Você está orgulhosa do que fez? Respirei fundo. Eu não estou orgulhosa. Eu estou no fim desse ciclo. Saí antes da sobremesa. Pela janela da frente da casa, vi minha família ainda sentada à mesa, cercada pelos documentos. Ninguém estava gritando. Ninguém estava fazendo uma cena. Eles estavam lendo. E essa era a consequência que meus pais nunca imaginaram. Eles poderiam sobreviver à minha raiva dizendo que eu era emocional. Poderiam sobreviver à minha recusa dizendo que eu era egoísta. Mas eles não conseguiam escapar de uma sala cheia de pessoas comparando a história deles com os registros reais. Eu não destruí o Natal. Eu apenas encerrei a apresentação que eles tinham preparado. A auditoria formal levou 6 semanas. O resultado confirmou que $15.700 haviam sido retirados do fundo educacional para despesas que não se enquadravam nas regras. Com taxas e documentos faltantes incluídos, David foi obrigado a devolver $17.260. Ele vendeu o SUV, adiou o restante da reforma da cozinha e usou parte das próprias economias para recuperar o dinheiro do fundo. Margarete assumiu o controle total da administração, e todos os pagamentos futuros passaram a ser feitos diretamente para as instituições de ensino. Tyler devolveu o depósito do apartamento e vendeu parte dos equipamentos que havia comprado. Ele voltou para o dormitório, conseguiu um trabalho de fim de semana na biblioteca da faculdade e fez um acordo de pagamento para quitar os $6.240 restantes. A vida dele não acabou. O que acabou foi a ideia de que outras pessoas tinham a obrigação de manter o estilo de vida que ele queria. Meus pais perderam algo que consideravam garantido. O acesso a mim sem precisar assumir nenhuma responsabilidade. Fiquei 3 meses sem visitar meus pais. Também parei de responder mensagens que começavam com culpa, pedidos de dinheiro ou frases dizendo que eu precisava superar tudo e seguir em frente. Minha mãe enviava fotos de momentos felizes do passado. Meu pai mandava mensagens curtas dizendo que estava passando por muita pressão. Mas nenhuma das duas coisas vinha acompanhada de um pedido de desculpas. Então eu permaneci em silêncio. Os $1.150 que eu enviava todos os meses continuaram na minha conta. Usei uma parte para acelerar o pagamento dos meus empréstimos estudantis e guardei o restante para um futuro investimento na minha própria casa. O primeiro mês foi estranho. Eu ainda esperava receber aquela ligação de emergência que sempre me puxava de volta para o mesmo papel, a pessoa que resolvia os problemas de todo mundo. Mas a ligação nunca veio. E foi então que percebi quanto da minha vida tinha sido organizada em torno de evitar que outros adultos enfrentassem as consequências das próprias escolhas. Com o tempo, Tyler finalmente me enviou uma carta de verdade. Dessa vez, ele não culpou meus pais, os amigos ou o custo da faculdade. Ele admitiu que tinha tratado meu sucesso como se fosse um patrimônio da família e visto meus limites como se fossem obstáculos. Pediu desculpas por ter ajudado a criar aquela cobrança falsa e por acreditar que a presença da família no Natal seria suficiente para me calar. Respondi apenas uma vez. Disse a ele que o perdão era possível, mas o apoio financeiro não voltaria. A confiança seria reconstruída por atitudes constantes, não por discursos. Alguns meses depois, nós nos encontramos para tomar café. A conversa foi desconfortável, mas foi honesta. E isso tinha muito mais valor do que a proximidade fácil e falsa que fingíamos ter antes. David nunca chegou ao mesmo nível de responsabilidade. Ele continuou dizendo aos parentes que eu tinha exagerado, mas os documentos continuavam disponíveis, e a versão dele já não controlava mais a opinião da família. Ele nunca mais foi autorizado a administrar fundos compartilhados. Minha mãe também parou de pedir que eu resolvesse os problemas deles. Pela primeira vez, eles precisaram lidar com a própria situação financeira dentro dos limites reais da renda que tinham. Muitas pessoas imaginam vingança como um grande momento de confronto, algo que faz a outra pessoa sofrer imediatamente.
A minha foi muito mais silenciosa. Eu recusei a cobrança. Registrei a verdade. Parei de financiar pessoas que confundiram meu amor com uma autorização para me usar. Depois disso, apenas deixei que as próprias escolhas deles trouxessem suas próprias consequências. Os $20.000 continuaram sendo meus. Mas, mais importante do que isso, minha voz também continuou sendo minha. Aquele Natal me ensinou que lealdade familiar sem consentimento não é lealdade. É controle. Ajudar alguém pode ser um ato de generosidade. Mas ser obrigado a financiar desonestidade apenas ensina que a manipulação funciona. Limites não destroem relacionamentos saudáveis. Eles revelam quais relações só existiam porque você nunca tinha permissão para dizer não. Então pense nisso. Se sua própria família colocasse uma obrigação falsa diante de você e chamasse aquilo de amor, você pagaria apenas para manter a paz ou deixaria a verdade mudar completamente aquela relação? Esperamos que essa história tenha trazido uma reflexão importante. Este roteiro é uma obra de ficção criada exclusivamente para entretenimento e reflexão. Algumas pessoas talvez nunca ofereçam a explicação ou o reconhecimento que você esperava, mas ainda assim você pode escolher dar a si mesmo encerramento, respeito e a oportunidade de começar novamente.